Governo libera pagamento de 5 bilhões de reais em emendas parlamentares. Governo Lula tem em mãos as imagens da suposta agressão ao ministro Alexandre de Moraes em Roma. E você vai ver também. Banco Central prevê PIX em pedágios, transporte público, transações internacionais e parcelamentos. Preparativos para a comemoração do 7 de setembro começam em Brasília com reforço do policiamento. Chuvas torrenciais deixam pelo menos 3 mortos e vários desaparecidos na Espanha. Após 6 meses no espaço, cápsula com 4 tripulantes da SpaceX pousa no Mar da Flórida, nos Estados Unidos. Agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18h33 pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. O presidente da Câmara, Arthur Lira, convocou os deputados de forma presencial para votar projetos de interesse do governo federal em uma semana mais curta por causa do feriado de 7 de setembro. Em semana decisiva de votações no Congresso Nacional, o governo Lula autorizou o pagamento de mais de 5 bilhões em emendas parlamentares. O depósito está registrado no sistema do governo federal e foi realizado no final de semana. Ao todo, neste ano, o Palácio do Planalto pagou mais de 10 bilhões de reais em emendas parlamentares, de um total de 36 bilhões e 500 milhões previstos até o fim do ano. Nesta semana, a expectativa do governo federal é votar os projetos de apostas esportivas e de rotativo do cartão de crédito. O presidente da Câmara, Arthur Lira, convocou os parlamentares a estarem em Brasília de forma presencial até quarta-feira. Lira quer votar a taxação de apostas esportivas online, que pode adicionar 12 bilhões de reais aos cofres públicos. E o projeto que limita os juros do cartão de crédito e inclui o programa de renegociação de dívidas, o Desenrola. A expectativa do governo é votar o programa de renegociação de dívidas para brasileiros até terça-feira. E em Brasília, os preparativos para a comemoração do 7 de setembro já começaram. O primeiro desfile sob o terceiro governo Lula já traz alguma tensão à capital, com a criação de um gabinete de crise e o acionamento da Força Nacional para reforço no policiamento. A medida foi determinada para conter eventuais protestos ou invasões de apoiadores do ex-presidente Bolsonaro, depois do ocorrido no dia 8 de janeiro às sedes dos 3 poderes. Ao todo, cerca de 7 mil militares devem participar da tradicional cerimônia em celebração ao 7 de setembro. No grupo que cuidará da segurança, a presença de representantes da Agência Brasileira de Inteligência, da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal está confirmada. Haverá ainda reforço da Força Nacional de Segurança e da Polícia Militar. O número de policiais atuantes deve superar o dia da posse do presidente Lula. De acordo com a vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão, as forças de segurança estão orientadas para agir em caso de confusão. O pronunciamento oficial do presidente será televisionado no dia 6 e, segundo fontes do Palácio do Planalto, o discurso de Lula será diferente do ano passado durante a pré-campanha eleitoral. A expectativa é que o desfile seja menor, sem as participações da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. O Ministério da Justiça e Segurança Pública recebeu nesta segunda-feira as imagens do circuito de segurança do aeroporto de Roma, que registraram a suposta agressão ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, e aos familiares dele. Os arquivos serão enviados ainda hoje à Polícia Federal. 3 suspeitos são apontados como os responsáveis pelas agressões e responderão em liberdade ao inquérito por crimes contra a honra e ameaça. As agressões teriam ocorrido no Aeroporto Internacional de Roma no início do ano.
E falando agora sobre economia, a carne bovina voltou a ser mais consumida pelos brasileiros em 2023. De janeiro a julho, o alimento teve a maior queda de preço em 5 anos. A carne ficou 9,36% mais barata no primeiro semestre e é a maior redução desde 2018, segundo a Fundação do Instituto de Pesquisas Econômicas, a FIPE. Alcatra, filé mignon e contrafilé registraram os maiores recuos nos primeiros 6 meses do ano. De acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento, o consumo de carne por habitante deve chegar a 30 quilos por ano. A estimativa significa uma alta de 8% em relação ao ano passado. O Banco Central informou que, em breve, o Pix pode ter novas funções. A ideia é usar a forma de pagamento em transporte, pedágios e estacionamentos. O Banco Central informou que o Pix vai poder ser usado futuramente em outros casos, como pagamentos de pedágios em rodovias, estacionamentos e transporte público. A informação consta no relatório de gestão do Pix. O documento traz uma análise sobre os primeiros anos de funcionamento da ferramenta de pagamentos, entre 2020 e 2022, além de previsões sobre novas funcionalidades que podem ser incorporadas em breve. O Banco Central também reafirmou que o Pix pode ser usado em operações internacionais, viabilizando remessas, pagamentos entre empresas e pagamentos de compras de bens e serviços no exterior. No mês passado, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou que o Pix poderia ser uma alternativa ao cartão de crédito. No relatório divulgado nesta segunda, o Banco Central informou que existe a possibilidade de estabelecer regras que viabilizem mecanismos de garantia, possibilitando que o Pix seja utilizado para pagamentos a prazo ou parcelados. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou a sessão desta segunda-feira em queda, em uma semana mais curta por conta do feriado de 7 de setembro, na próxima quinta-feira. O dia também foi de liquidez reduzida, com os mercados norte-americanos fechados hoje por conta do feriado do Dia do Trabalho nos Estados Unidos. Ao final da sessão, a moeda norte-americana recuou 0,12% e encerrou o dia cotada a R$ 4,93 na venda. E pela segunda semana seguida, a previsão do mercado financeiro subiu a projeção do crescimento da economia neste ano, mas a estimativa da inflação também teve alta. A previsão do mercado financeiro para o Produto Interno Bruto este ano subiu, passando de 2,31% para 2,56%. A estimativa semanal está no Boletim Focus do Banco Central. Já para o próximo ano, a expectativa para o crescimento da economia brasileira é de 1,32%. De acordo com o IBGE, superando as projeções no segundo trimestre do ano, a economia brasileira cresceu 0,9% na comparação com os primeiros 3 meses de 2023. Na comparação com o segundo trimestre do ano passado, a economia avançou 3,4%. O PIB acumula alta de 3,2% no período de 12 meses e no semestre essa somatória chega a 3,7%. Já a previsão para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, a inflação oficial do país, teve elevação de 4,9% para 4,92%. E para 2024, a estimativa ficou em 3,88%. A previsão para esse ano está acima do teto da meta de inflação de 3,25%. Influenciada pelo aumento da gasolina, a inflação oficial acumula 2,99% no ano. Em 12 meses, o aumento é de 3,99%. E a expectativa é de que a taxa de juros encerre 2023 em 11,75% ao ano. Já para o fim de 2024, a estimativa é que a Selic caia para 9% ao ano. E veja a seguir, chuvas torrenciais deixam pelo menos 3 mortos e vários desaparecidos na Espanha. E ainda, após 6 meses no espaço, cápsula com 4 tripulantes da SpaceX pousa no Mar da Flórida, nos Estados Unidos. Nós voltamos em instantes, até já.
Estamos de volta, 18 horas e 44 minutos pelo horário de Brasília. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta segunda-feira com o nosso repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Anderson. Boa noite, Maria Alice e Juliana. O Museu Nacional do Rio de Janeiro só deve ser totalmente reaberto em 2028, 10 anos após o incêndio. Depois de um incêndio em 2018 destruir mais de 85% do acervo, uma obra de restauração está sendo feita. Boa parte do telhado já foi reconstruída e a escadaria foi refeita, mas as marcas do dia 2 de setembro de 2018 ainda são evidentes. A obra deve custar 445 milhões de reais e apenas 60% do valor já foram captados. E a Bienal do Livro completou 40 anos e começou neste final de semana. O evento, que iniciou como uma pequena feira de livros no Copacabana Palace, ocupa mais uma vez os pavilhões do Rio Centro, na zona oeste da cidade. A programação conta com mais de 300 editoras e 350 autores. Em média, cada visitante compra de 6 a 7 livros na Bienal. E nesta edição histórica, a expectativa é que o evento bata recorde de público e vendas. A Bienal do Livro irá até o dia 10 e os ingressos podem ser comprados pelo site ou na bilheteria do local. Eu fico por aqui e amanhã eu volto com mais notícias do Rio. Até lá. Obrigada, Anderson, pelas informações e até amanhã. Muito obrigada, Anderson. Uma ótima noite para você. Os medicamentos controlados poderão continuar a ser entregues em domicílio. A Anvisa alterou a norma e incorporou a medida adotada durante a pandemia de Covid. A nossa repórter Maria Clara Leite traz os detalhes. Até o dia 21 de setembro, a entrega de medicamentos controlados em domicílio já estava permitida, mas de forma temporária. Só que agora a diretoria colegiada da Anvisa aprovou a medida que permite a continuidade desse serviço. Por meio de nota, a Anvisa informou que decidiu incorporar a mudança à legislação vigente, considerando os benefícios para a população e o atendimento dos requisitos de controle estabelecidos. Assim, a permissão de entrega remota será incluída na portaria que regulamenta a entrega e a venda de medicamentos sujeitos a controle especial no país. E para fazer a entrega desses remédios controlados, continuam valendo as mesmas regras da venda presencial. O passo a passo é o seguinte: primeiro, o estabelecimento deve buscar a receita médica ou solicitar o envio de forma eletrônica. Depois, o farmacêutico deve conferir as informações da receita e já orientar o paciente sobre os cuidados necessários. E aí, quando receber o medicamento, o paciente assina a receita e a entrega ao entregador. Essa receita deverá ser levada às farmácias e drogarias para que sejam mantidos os registros para acompanhamento do paciente e fiscalização pelas autoridades sanitárias. Essa entrega remota passa a ser permitida para estabelecimentos privados, públicos e também para programas governamentais. Já pela internet, a venda de medicamentos controlados continua proibida, segundo informou a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E nos destaques internacionais, a região central da Espanha sofre com enchentes históricas provocadas pela tempestade Dana. As chuvas torrenciais deixaram pelo menos 3 mortos e vários desaparecidos. Estradas, linhas de metrô e de trens de alta velocidade foram fechadas em meio às fortes chuvas. 3 pessoas morreram, uma delas dentro do carro, no meio da enchente em Toledo. A polícia ainda busca por sobreviventes em Aldeia del Freslo, que fica a cerca de 50 quilômetros de Madrid. Para se salvar das enchentes, várias pessoas precisaram subir nos telhados de suas casas. Nesta segunda, o Serviço de Emergência Nacional enviou helicópteros para resgatar habitantes ainda ilhados. A chuva repentina transformou as ruas em rios de lama que arrastaram carros e lixeiras
nas regiões de Madrid, Castela Mancha, Catalunha e Valência. Em muitas áreas também foi registrada queda de granizo. Os serviços de emergência pediram para os moradores não saírem de casa. Há risco de inundações, enxurradas e deslizamentos de terra. O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, se reuniu nesta segunda-feira no balneário de Sochi com Vladimir Putin, com a retomada do acordo de exportação de grãos ucranianos na pauta. Erdogan é um dos poucos líderes da OTAN que ainda nutre boas relações com o líder russo. Vamos estar prontos para considerar essa possibilidade de reviver o acordo dos grãos. Falei hoje com o presidente Erdogan sobre isso mais uma vez. Vamos fazer isso assim que forem completamente implementadas as suspensões às restrições aos produtos agrícolas da Rússia. Moscou abandonou em julho o acordo que permitia a exportação de grãos ucranianos, crucial para o abastecimento de alimentos ao redor do planeta. Moscou alega que teve cereais e fertilizantes bloqueados pelas sanções ocidentais. Desde então, a Rússia ameaça atacar os navios que zarpam dos portos ucranianos no Mar Negro e intensificou os bombardeios contra as infraestruturas portuárias do país vizinho. E olha só, após 6 meses no espaço, a cápsula com 4 tripulantes da SpaceX pousou no mar da Flórida, nos Estados Unidos. E o retorno foi adiado por um dia devido ao mau tempo. De volta à Terra. Chegou ao fim nesta segunda-feira a missão espacial do primeiro astronauta dos Emirados Árabes Unidos a passar 6 meses na Estação Espacial Internacional. Sultan Al Nayed, o 4º astronauta de um país árabe da história, partiu em março rumo à ISS em uma cápsula Dragon, lançada a partir do Centro Espacial Kennedy, no Cabo Canaveral, em um foguete Falcon 9, da SpaceX. O módulo pousou no mar perto da Flórida, onde foi resgatado por uma equipe de especialistas, como mostram imagens divulgadas pela NASA. Além do saudita, faziam parte da missão o russo Andrei Fedyaev e os americanos Stephen Bowen e Warren Hoburg. Na Estação Espacial Internacional, Al Nayed pôde conviver por alguns dias com 2 compatriotas, Hayana Barnawi, primeira mulher astronauta saudita, e Ali Al-Karni, que ficaram 10 dias a bordo da ISS como parte de uma missão privada organizada pela empresa Axiom Space. E de volta ao Brasil, olha só, depois do sucesso de 2021 e 2022, a Igreja Internacional da Graça de Deus deu início aos torneios da Copa da Graça de Futebol Society neste fim de semana. E olha só, a etapa regional está sendo realizada na Baixada Santista e no restante do estado de São Paulo. Rolou a bola nos campos de futebol society do estado de São Paulo para a Copa Graça 2023. Não é apenas futebol. A 3ª edição da Copa Graça de Futebol Society quer consolidar a importância do esporte para o bem-estar e saúde, além de levar a fé e a palavra de Deus para toda a comunidade envolvida no torneio. Com o apoio do deputado federal Davi Soares, o torneio busca promover a união e o espírito esportivo. Faz parte da vida humana e também da vida espiritual. Você cuidar bem do corpo, instrução do próprio apóstolo Paulo, orientado pelo Senhor Deus. Então o esporte, muito além de fazer bem fisicamente e mentalmente, ele integra as pessoas, integra as famílias e faz criar um ambiente também para os familiares, que aqueles que não têm conhecido a igreja, poder ver que ambiente saudável é estar entre pessoas que comungam da mesma fé e consegue também ter o seu lazer. O interesse pela competição está crescendo a cada ano, o que mobiliza os membros da Igreja Internacional da Graça de Deus em diversas regiões. E em diferentes estados do nosso país também é o desejo que isso aconteça. O que está acontecendo na Copa Graça é um sucesso. Hoje nós temos dezenas de times simultaneamente hoje jogando nas mais diferentes localidades aqui do estado de São Paulo e com certeza vai continuar aumentando. O coordenador-geral do torneio, o pastor Newton Bento, fala das novidades da 3ª Copa Graça de Futebol Society. Teremos regiões participando, vai ser um campeonato mais extenso, com expectativa dos campeões se confrontarem após o término do campeonato regional. As equipes são bastante competitivas, Santo Amaro, Sorocaba, Ribeirão Preto, São José dos Campos, dentro de São Paulo, na sede estadual, no entorno das regiões.
Então vai ser um campeonato bastante competitivo de maneira geral. Um dos objetivos do evento é proporcionar a confraternização entre os participantes e familiares, em torno da fé e do amor ao esporte. Agradecer ao deputado Davi Soares, ao deputado Daniel Soares, que são as pessoas que iniciaram esse projeto. Muitas pessoas não vêm à igreja, então a igreja está indo até essas pessoas, né, por meio do futebol, levando as pessoas a entenderem que ser cristão, ser evangélico, nós também saímos, conversamos, né, somos sociais e assim temos feito esse trabalho de levar a divulgação do evangelho por meio do futebol. Em 2023, quem assumiu a organização do Campeonato da Baixada Santista foi o pastor Michel Silva. O desafio é grande, mas a recompensa é ver os jovens, né, indo para a igreja, através dessa atividade, amanhã ou depois indo, frequentando os cultos, é coisa que não tem preço, né? Cada ano que passa fica mais difícil, que as equipes elas vão se reformulando e a gente se diverte muito com tudo isso, né? Dentro de campo, algumas equipes já mostraram qualidade na primeira rodada. O Jardim Real aplicou uma goleada de 13-3 em cima do campeão do ano passado, o Parque das Bandeiras. O atacante Robson abriu a Copa Graça com fome de gols. Ele marcou 5 vezes e já está de olho no título e no troféu de maior artilheiro da competição. Se eu continuar na mesma pegada, espero que sim, né? Vou treinar bastante para fazer mais gols. Sou ambicioso, não querendo ser melhor que ninguém, mas eu vou querer fazer mais gols e ajudar meu time. Em um jogo equilibrado, o Bertioga venceu o Indaiá por 4-3. O zagueiro Gabriel ajudou o time do Litoral Norte a conquistar os primeiros 3 pontos na classificação. Graças a Deus saímos com a vitória, né? A equipe nossa veio com muita garra, com muita vontade para conquistar esse campeonato. Mas a maior vitória que todos querem alcançar é a graça de Deus. Agora, nessa tarde, Espírito Santo, e pedimos, meu Deus, todas as bênçãos do Senhor sobre nós. As pessoas muito unidas, né, diante de Deus, e muita fé a gente tem que ter, né, para poder conquistar os nossos objetivos, nossas metas e seguir em frente, né, tanto fora das 4 linhas, né, na vida também. É isso mesmo, não pode desistir nunca. Tá certo. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Ótimo início de semana para você. Obrigada pela sua companhia, uma boa noite para você e até amanhã.